Fala galera, beleza? David da Motinha aqui. E bom, eu sei que você tá procurando estágio. É o quê? Brincadeiras à parte, pessoal, é o seguinte, em janeiro, nessa época de início de ano, é a época, assim, as datas que as empresas mais estão buscando estagiários. E como as empresas mais estão buscando estagiários, você, por exemplo, que está querendo fazer esse estágio, está querendo conseguir o seu estágio, também quer estar capacitado, ou pelo menos conhecer algumas ferramentas aí para conseguir se destacar nos processos seletivos que na sua maioria são feitos dentro do Excel. Então, por exemplo, o recrutador ou aquela pessoa que vai determinar quem vai entrar para o estágio e quem vai ficar de fora, vai aplicar uma provinha de Excel para você. Então é super importante que você conheça algumas ferramentas que com certeza vão cair na sua prova se você fizer uma provinha de Excel, certinho? E bom, a chance de você fazer uma prova de Excel é bem alta. Eu falo por experiência própria, beleza? Por isso eu elaborei esses 4 vídeos nessa sequência que são super importantes para você sair do zero ou pelo menos ver se você já conhece essas ferramentas que com certeza você vai precisar, beleza? Então bora pro nosso vídeo 1, mas não se esquece, aqui embaixo você pode se inscrever no canal, curtir esse vídeo, esse vídeo aqui é super especial, e também comenta aí pra gente para eu saber o que você tá achando dessa série de vídeos que eu elaborei para vocês com muito carinho. Então bora pro nosso vídeo. Lembrando, galera, sempre aquele aviso importante, aqui embaixo a gente tem no primeiro link da descrição esses arquivos aqui de Excel, essas planilhas para você baixar e fazer exatamente o que eu estou fazendo no vídeo, ou na realidade tenta fazer você primeiro e aí depois você olha o que eu estou fazendo, beleza? Então bora! Então olha que interessante, eu trouxe aqui pra gente uma tabela com algumas informações separadas em colunas que a gente precisa fazer algumas análises em cima. E isso aqui é super comum de cair nos processos seletivos aí para você conseguir o seu estágio, beleza? Então vamos fazer isso aqui junto, tá? Na primeira coluna aqui eu tenho o código, ou seja, os itens aqui que foram vendidos, tá? Então cada linha aqui é um pedido, certinho. Eu tenho então o custo, para que esse funcionário, determinado funcionário, realize essa venda desse item, tá? O funcionário, ou seja, o nome da pessoa que vendeu esse item, qual a nota que ele recebeu pelo atendimento, ou seja, qual a nota que ele recebeu por esse pedido, qual a quantidade de itens que ele vendeu, tá? Então, por exemplo, a Júlia vendeu 236 unidades desse determinado item com esse código, tá? Teve esse custo aqui para poder vender e ela recebeu um atendimento, uma nota aí para esse pedido de aproximadamente 4. E ela gerou de faturamento para a empresa aí R$8.000, certinho? Então, além disso, a gente também tem os custos operacionais, que é mais uma informação adicional que a empresa deu para a gente precisa fazer algumas análises em cima disso. Primeiro de tudo, ela pede aqui, por exemplo, para a gente determinar o custo, depois o faturamento, o lucro, a margem, quantidade de funcionários, custo médio por funcionário e faturamento médio por funcionário. Ou seja, aqui, nesse primeiro caso, a gente está determinando uma saúde, uma relação mais da empresa como um todo e depois aqui mais da parte dos funcionários, certinho? Então, ele pede aqui para a gente fazer as nossas análises e determinar questões que são importantes para a empresa e realmente são. Primeiro estudo, ele quer saber qual é o meu custo total. Bom, eu poderia colocar um igual, Afinal, eu estou somando, eu quero somar quais foram todos os meus custos. Lembrando que o custo operacional também entra. Então, eu poderia clicar aqui no custo operacional, depois clicar mais e ir somando, custo do meu primeiro funcionário mais custo do meu segundo funcionário. Só que daria um trabalhão. Então, em vez de adicionar um por um, eu vou deixar o meu custo operacional aqui. E aqui, por exemplo, eu posso colocar um soma, tá? Tab para completar, e aí eu posso aqui nos meus argumentos da função soma colocar os meus valores. Então eu posso clicar aqui no meu primeiro custo, que foi o custo da Júlia, na minha célula C6, dar um Ctrl Shift para baixo para pegar todos esses custos, fechar o meu soma, fechei meu parênteses e vou dar Enter. E aí assim que eu dou Enter, ele já faz a soma de todos os custos para mim, certinho? Eu poderia também colocar aqui ponto e vírgula e clicar aqui no meu custo operacional, caso eu não quisesse ter esse J5 aqui fora. Então, também poderia ficar dessa seguinte forma, somar todos esses valores com mais esse aqui. E também daria certinho, beleza? Bom, fizemos nossos custos totais, que a gente considerou também o operacional. Vamos fazer nosso faturamento. Então, de forma similar, eu vou somar agora os valores, só que da minha tabela, aqui na minha coluna vendas, que foram quanto que cada pessoa conseguiu em cada pedido de valor, para a empresa. Então,
Poderia colocar aqui meu soma de novo, tab para completar, e aí pegaria aqui do meu vendas, primeira linha, Ctrl Shift para baixo para pegar todos os valores. Lembrando que eu não estou clicando F4 aqui nesses casos porque eu não estou arrastando a minha fórmula, tá? Mas eu poderia também. E posso fechar e vou dar Enter. Poderia fazer dessa forma, mas uma forma interessante também é o seguinte, eu poderia nomear esse intervalo. Às vezes os intervalos com as células vêm nomeados. Então, por exemplo, alguém, né, ou a pessoa que preparou a planilha, clicou aqui no primeiro valor, deu Ctrl Shift para baixo, pegou todos os valores da minha tabela, da minha coluna aqui vendas, veio aqui na minha caixa de nome, ó, depois que está selecionado, e trocou e colocou, por exemplo, vendas, e deu Enter. Agora, esse intervalo tem um nome de vendas, tá? E você pode verificar aqui em fórmulas e gerenciador de nomes, ó. Existe essa vendas que tem esse intervalo aqui, né? Certinho. Então, olha só isso aqui. Eu poderia vir aqui, em vez de colocar esse valor aqui, né, da G6 até a minha G68, eu poderia simplesmente escrever aqui vendas, ó, tab para completar. Vou somar todos esses valores da minha tabela vendas, vou dar Enter e aí, certinho, ele funciona, beleza? Ou, além disso, tem mais uma forma de eu fazer isso aqui, tá? Que é o seguinte, como nessa minha tabela, na minha coluna G, só tem valores das minhas vendas, eu poderia tirar vendas aqui, ó, tirar tudo isso aqui e clicar aqui no meu G, ó, tá vendo? Para pegar toda a minha coluna e somar todos os valores daquela coluna, beleza? E aí, quando eu desse Enter, ó, deixa eu tirar aqui, colocar na coluna G, quando eu der Enter, ó, ele também vai somar certinho o faturamento, beleza? Da minha coluna G. Então, 3 forminhas de fazer aí, cada uma tem o seu valor, tá bom? E bom, o lucro é o seguinte, o lucro é o que a gente teve de faturamento, menos o que a gente teve de custo, tá? Ou seja, é o que sobrou dessa operação, tá bom? Então, vou colocar aqui igual, e a gente já tem, né, tudo, né? A gente já calculou o faturamento, então, clique em faturamento, menos clique em custo, e vou dar Enter. E assim, ó, eu vi que de lucro eu tive 134.936, tá? E agora o conceito de margem é o seguinte, a margem é quanto que eu tive de lucro sobre o meu faturamento. Então, bom, quanto que eu lucrei em cima de tudo que eu vendi. Essa é basicamente o conceito de margem, tá bom? No caso, margem bruta. Então, eu vou colocar igual, vou botar aqui o meu lucro, tá? E vou dividir pelo meu faturamento. Assim, eu sei que quanto que sobrou para mim, mesmo vendendo aquela quantidade. Então, se eu vendo R$1 milhão, sobrou para mim, sei lá, R$100 mil. Nesse caso, a margem é de 10%, ou seja, eu lucro 10% de tudo que eu vendo, beleza? Vou dar Enter aqui. Nesse caso, a margem bruta aqui é de 43%, então, 0,10%. Então, eu lucro 43,10% em cima de tudo que eu vendo, tá bom? Isso é o que sobra para mim, para minha empresa. E olha que legal essa análise aqui embaixo. Aqui ele está pedindo para fazer uma análise mais em relação aos meus funcionários, tá? Primeiro, ele quer a quantidade de funcionários. Aqui eu não posso somar funcionários, tá? Porque cada funcionário está em uma linha. Então, a Júlia está em uma linha, o Gabriel tem outra linha, a Ana, outra linha, Emanuel. Então, antes de a gente contar a quantidade de funcionários, é importante a gente saber se esses funcionários se repetem, beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Vou selecionar toda a minha coluna de funcionário, ó, desde o cabeçalho. Então, clico na minha D5, Ctrl Shift para baixo, e eu vou clicar aqui em dados e vou remover duplicatas, ó. Aqui, ó, remover duplicatas. Cliquei em remover duplicatas, eu vou botar em continuar com a seleção atual e vou remover, tá bom? E aí ele vai aparecer tudo que eu quero, né? O nome da coluna é funcionário, vou dar OK e nenhum valor duplicado foi localizado. Ufa! Ou seja, eu sei que aqui, nesse caso, eu não tenho funcionários repetidos. E você poderia estar se perguntando, mas David, e se tivesse funcionários repetidos? Você selecionaria tudo, Ctrl C, daria Ctrl V em outro local da sua planilha, removeria, tá bom, os duplicatas, e aí você iria contar esses valores, certinho? Que aí você iria saber quantos funcionários tem. Nesse caso eu não preciso, porque não tem funcionário repetido, então cada vez que ele contar vai ser um funcionário certinho. Então eu vou vir aqui em quantidade de funcionários, cliquei na célula, vou colocar igual, conte, e posso escolher, por exemplo, né, o meu conte valores, porque ele vai contar, né, calcular o número de células que não estão vazias, ou seja, se tiver algum funcionário que alguém não colocou, ele não vai contar, beleza? Tab para completar, e aí eu vou pegar o meu intervalo de valores, né, da Júlia, Ctrl Shift para baixo até a última linha, Isabela, vou fechar e vou dar Enter. Ou poderia também nomear, né, os meus funcionários e colocar aqui, em vez disso, o nome dos funcionários, certinho? Também daria certo. E agora ele quer o custo por funcionário, ou seja, ele quer saber quanto que foi o custo em média para cada funcionário. Se eu colocar aqui igual e dividir o custo pelo meu número de funcionários, eu vou saber quanto em média eu gasto para cada funcionário, tá bom? Então, custo total sobre o número de funcionários
sobre a quantidade de funcionários, eu vou dar Enter. E eu sei que, em média, eu gasto 2.827 para cada funcionário. E aqui, finalmente, a gente quer saber o faturamento médio por cada funcionário. Então, igual vai ser o meu faturamento total dividido pela quantidade de funcionários que eu tive. Assim, eu vou achar a relação média de faturamento para cada funcionário. Então, em média, cada funcionário custa para mim 2.827, mas gera para mim de faturamento 4.969,32. E aí, se você quisesse saber, por exemplo, o lucro médio, você só iria aqui e colocaria igual faturamento menos o custo e daria Enter, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!